Olá, boa noite. Boa noite a todas, todos e todes. A gente vai começar mais um módulo do curso Filosofia da Praxis Sul Global. Hoje, começando um módulo sobre o pensamento de Eric Williams, né, historiador de Trinidade e Tobago, nação caribenha, e que desenvolveu a tese sobre a qual a gente pretende se debruçar aqui com o apoio da professora Roberta Traspadini, né, sobre capitalismo e escravidão. E aí já apresento aqui a professora Roberta Traspadini, que vai estar aqui nesses dois encontros conosco, educadora popular e professora pesquisadora da UNILA, Universidade Federal de Integração Latino-Americana, se dedica aos estudos do pensamento social latino-americano, movimentos sociais e popular na América Latina e teoria marxista da dependência. Boa noite, Roberta, seja bem-vinda, né? Espero que a gente possa ter um tempo bom aqui de troca, né? Recebendo essa contribuição sua nesses encontros que a gente vai ter aqui para aprender um pouco com você sobre Eric Williams. Boa noite, Joeline, muito obrigada pelo convite. Agradeço também à professora Lia pela relação troca. Boa noite a todos e todas. É um prazer socializar com vocês a boa leitura de um excelente livro, mais do que o pormenor de toda a obra, que não é ainda algo que eu conheça profundamente, mas que pretendo me aproximar cada vez mais, tanto do Williams como de diversos outros autores negados na nossa história. Eu queria começar reivindicando uma leitura contemporânea de um processo histórico. Então, eu vou tirar o meu áudio para passar o que eu quero passar para vocês e depois eu volto com eles, ok? Com ele. Llevamos 5 milenios de historia, 5 siglos de revolución puertorriqueña. Aguaybaná, monte de Anzubo, sufrido de Comoba, caobo resistente que escribes en la roca, el rojo de las gotas, el pitir del ave, la sombra de la ceiba, el honor escasable. Aguaybaná que vienes bajando por la tierra, señor de los ejércitos por aire, mar y tierra. El conuco desciende con el arco y la flecha, el sol cuida tu pecho, dirige nuestra guerra. Aguaybaná que vives, te niegas a la cruz, esquivas por el bosque los disparos del cabús, las balas no lo encuentran ni los de la armadura. Lo dan por muerto, los cronistas aseguran, repiten hispanistas, lo cuentan de memoria. Y el diccionario de la Academia de Historia, Aguaybaná te escapas, te bateíste en isla, por el cauce del río, el mar, una autopista. Reúnes a tu gente, suenas el caracol, consultas a los dioses para la rebelión, cruzas por el Cibuco hasta el Manatuamón, entienda los errores que hizo tu hermano mayor. Tras huracanes seguiremos el Guanín, de tierra firme a liberar tu boriquén. Buscan la fuente de la eterna juventud, legitimar, legalizar la esclavitud y la deshonra sobre las 11.000 vírgenes. Te seguiremos por los ríos y los márgenes. Te consideran el señor del archipiélago, que por la noche te conviertes en murciélago, que en el Caribe hay una tribu de antropófagos, dejando ruinas como azotes de relámpago. Debe volver sobre las ruinas de Caparra, la fortaleza y sobre el fuerte de Bucana, al tren urbano por la ruta hacia el futuro, por la milla de oro, armado, desnudo, sacarlo por los pelos del cuero cabelludo, buscarte la pelota a Santini por puño, meterte a los negocios de las pieles raíces, arrancar los desguajos, llenarlos de maíces, mandar a Guarionex camino a Casablanca, después de haber cumplido su misión en nuestra banca, después de lo vencido, después de haber ahogado, meterte en una gala del colegio de abogados, tumbando por la góndola, rompiendo la vitrina, señor de los ejércitos en Plaza Carolina. Aguaybaná debiera cruzar el río Piedra, volver a las canoas, con el arco y la flecha, debes sembrar montones, bajarte en Atorrey, prender a Freddy Mac, quitarle tu caney, te acusan de hostigar y de prender a los cristianos, y de robarte el oro que el cristiano te ha robado. Aguaybaná, tu guerra aún no ha terminado, ni en el archivo del museo smithsoniano, ni excavaciones para secuestrar tus huesos. Llega a tus pasos profanando nuestros muertos. La historia mía manipulando los cuentos. Sacar los tractos para llenarnos de concreto. Te seguiremos sin necesidad de brújula, porque Guasábara es una palabra esdrújula. Debes volver para pintarte de la vija, en el batey donde ha nacido mi hija. Indio boricua, tu nombre no lo han borrado. Primer guerrero sobre el suelo americano. Busca
hermano mayor. Contra huracanes elevamos tu semilla, de esquina a esquina, liberal mi boriquén. Em primeiro lugar, assim, eu queria começar dialogando com vocês sobre duas notas prévias ao que a gente vai trabalhar sobre esses autores pouco conhecidos, de territórios absurdamente desconhecidos por nós, desde o sul da América, ou essencialmente desde o Brasil. E para essas duas notas epistêmicas, eu gostaria de fazer uma pergunta problematizadora para a gente pensar junto depois, que é a seguinte: de onde emana o nosso desconhecimento sobre a América Latina e o Caribe? Que raízes profundas constituem o século XXI de um total desconhecimento sobre nossa real história, ou nossas reais histórias da história? Para eu fazer esse caminho, esse percurso epistêmico-metodológico, eu queria trabalhar com duas categorias principais prévias ao que a gente vai discutir sobre o Williams, que se estende ao C.R.L. James depois, no estudo que vocês terão. A primeira categoria é de um venezuelano chamado Fernando Baez, que, no seu livro A Destruição Cultural da História da América Latina, a história da destruição cultural da América Latina constitui uma tríade, junto com o genocídio e etnocídio, que é o memoricídio. E no memoricídio, ele vai defender a tese de que não só foi a acumulação originária ou o processo de expoliação contínuo, não só foi violento no plano das mortes, da anexação territorial e de todo esse processo de mobilidade internacional de pessoas e de natureza como coisas, né? A coisificação da vida, portanto, a coisificação dos seres, em alusão ao Marx, mas também houve um total e intencional apagamento de processos anteriores com o fim de reconhecer que nossa história começa apenas no momento em que os supostos civilizados aqui chegam. Portanto, 1492 seria o ponto de referência da contagem da nossa história, né? Por isso, todos nós aprendemos quem descobriu o Brasil, quem descobriu a América e assim sucessivamente. O ponto de partida colonial é, na verdade, a consolidação do esvaziamento, apagamento, da tirânica violência sobre o não conhecimento da nossa história, dado o apagamento da memória. Então, me parece que o memoricídio ele coabita a nossa trajetória ao longo do tempo. E a segunda tem a ver com um debate muito profundo, que é o nosso desconhecimento sobre o que é, como se constitui e quem definiu, desde que modo, essa ideia que se materializou e se corporificou de América Latina, quando, na verdade, éramos muitos povos, né? Então, se nós éramos povos mesoamericanos, nas suas diversas expressões, povos incaicos, na sua diversidade, povos guaranis, povos cuna, povos caribes, né? Povos ayacuchos, a diversidade de composição, nada romântica, de que não havia guerra, de que não havia disputa territorial e que não haviam anexações nos períodos e nos modos de produção anteriores, mas a fundação de uma ideia-força de uma América Latina construída a partir da Europa mata a nossa capacidade criativa de fazer perguntas anteriores sobre a giganteza que havia e que há
no processo de consolidação do ser anterior, que virou latino, mas que depois de latino não deixou de ser o próprio. O Dussel vai chamar isso de a morte da alteridade, né? Vários outros autores vão nominar de diversas formas, mas me parece central, a partir do que o Bonfim Bataja, o O'Gorman e todos os autores que são estudiosos da América Latina reforçam, que a gente parta do pressuposto de que o nosso desconhecimento da América Latina e Caribe, se a gente quiser ser mais profunda na ideia do memoricídio, nosso desconhecimento do Caribe e da América Latina, isso exige que a gente se faça perguntas prévias, não só do porquê não conhecemos esses autores, mas que situações foram sendo conformadas para dito apagamento. Portanto, quando se fala da América Latina, enquanto uma construção social histórica datada, né, do século XV em diante, se fala de muitos povos europeus dominantes sobre o nosso território, portanto, muitas expressões em guerra lá, que trazem para cá, na forma ou de tratados ou de continuidade da guerra, situações muito complexas. Então, nós temos a Espanha, Portugal, a Grã-Bretanha, a Holanda, a França e outras pequenas expressões europeias na disputa territorial comercial, daquilo que se consolida como capital comercial. Nesse sentido, chegar à América, né, defini-la como as Índias Ocidentais, organizar toda uma produção histórica de relatos de viagens, como foram os relatos do Cristóvão Colombo, o do Bartolomé de las Casas, ou do Bernat Sagún, conhecedores profundos da diversidade que encontraram aqui, era também definir na história pontos de referência sobre os povos encontrados e suas respectivas adjetivações que não fugirão da história que a gente aprenderá. Portanto, a história dominante ela é perversa tanto no memoricídio, como depois na construção de uma ideia de América Latina, construída desde a Europa e solapadora de tanta memória e tanta história própria, né? Que ainda forja, no século XXI, um histórico de lutas e resistências bravíssimo. Dito isso, eu faço mais uma nota epistêmica da dificuldade de conhecer e reconhecer tanto os territórios como as produções oriundas dessas ex-colônias inglesas e francesas pela nossa colonização luso-brasileira, portanto, pela nossa dificuldade de aproximação com a América Latina a partir do tronco linguístico dominante europeu. Então, assim como nós não conhecemos a história espanhola da colonização, menos ainda a britânica, a francesa e a holandesa. E isso traz para a gente muitos problemas nas perguntas e muitos problemas, inclusive, nos autores clássicos brasileiros que nós temos costumes de estudar, porque esses autores também, quando o fazem de forma recortada, um ou outro autor aí vinculado. Então, eu fecho esse primeiro preâmbulo de observações com essa afirmação. O memoricídio assentou as bases para o não conhecimento de uma América Latina diversa, construída pela Europa sobre e contra nossos povos, incluído nisso todo o tráfico de escravos que chega com uma função concreta, e o faz à luz de uma destruição física, natural e cultural de tudo o que tínhamos ou temos de resistência ao longo da história. Então, o que define a história oficial é a morte das resistências, seja na forma escrita, seja na forma vivida. Então, dito isso, vamos para a realidade de Trinidade e Tobago. 2 ilhas caribenhas que têm uma particularidade concreta geográfica, que está localizada no coração de Abya-Yala ou Pachamama, se nós formos usarmos os termos de povos que não são os colonizadores, e que tem, por conta de onde se encontra, uma abundância de recursos minerais e naturais e uma disputa territorial de povos originários incrível por conta da diversidade dos modos de produção que compunham esse continente antes mesmo da contagem histórica a partir de Cristo.
Portanto, nós estamos falando de uma história latino-americana que não começa em 1492, que tem definições absurdamente complexas sobre política, cultura e economia, se estudamos a Mesoamérica desse então, ou as comunidades andinas, mas que conforma um todo cuja integração é a integração dos povos indígenas latino-americanos com diversas fases do seu desenvolvimento, assim dito, econômico, para olhar à luz das categorias fundamentais que a gente aprende a partir do modo de produção capitalista na sua hegemonia pós-século XVIII. Né? Então, essa região é uma região muito propícia para relações comerciais entre diversas etnias, muito propícia para a diversidade incrível de cultivos e muito originária na quantidade e qualidade, portanto, das relações de troca dos minerais e dos recursos naturais dali provenientes. Então, o ouro, o cobre, a prata, todos os produtos relativos à pesca. Se a gente pega o primeiro caderno dos relatos de viagem do Cristóvão Colombo, disponível na Biblioteca Ayacucho, depois a gente pode olhar, né? Pode ver com calma. Mas como o Cristóvão Colombo definia essa região com uma abundância que chegava a cansar, né? Eles não conseguiam nominar a quantidade e a diversidade, inclusive de espécies, como os caribes eram muito povos pescadores, né? E que tinham muita relação comercial através do mar. Ele dizia, né? Esses povos, eles são tão abundantes na sua alimentação oriunda do mar que a gente não consegue nem catalogar rapidamente tudo que tem. Então, a gente não está falando de mesmo a caça, a pesca, que poderia definir esses povos como modos de produção retardatários em relação às civilizações mais avançadas na construção da arquitetura e da polis, como os maias, os astecas, os incas, né? Mas isso não cabe para a gente, porque isso é hierarquizar uma diversidade incrível de produção de vida, composição de como funciona e tudo. Então, essa região é uma região que, além de contar com uma riqueza natural absurda, com uma geografia preponderante e com uma diversidade de povos em disputa nas suas ramas de integração do continente, desde 600 a.C. até chegar à contagem que a gente ocidentalmente concebe hoje, né? Antes e depois de Cristo, eram povos que também contavam com uma geografia austera. O Caribe, toda essa zona caribenha é uma zona de muitos terremotos, maremotos, portanto, são povos que também, parte expressiva, pós-memoricídio, de recuperação dessas histórias, passa muito pelos problemas, inclusive, geográficos da região. Então, é uma região que conecta o norte e o sul, é uma região que conecta o leste e o oeste, e é uma região que, além de conectora, tem abundância de recursos minerais e naturais. Nesse lugar, houveram muitas disputas coloniais. A Grã-Bretanha virou responsável pelo lugar, mas não foi sempre responsável. Tobago é um mero espaço de trocas e concessões, mas é Trinidad a que joga todo o centro e o peso político, econômico e cultural do que vai ser a expressão colonial, seja ela em seu matiz espanhol, dado que ela faz aí. Tem um rio que depois, se vocês puderem procurar, eu gosto muito da geografia, sou economista de formação, gosto muito da geografia econômica e humanista, mas gosto da geografia topográfica da América Latina e o Caribe também. Acho que ela ensina muito para a gente. Né? E tem um rio, que é o rio fundamental para a gente entender essa região, que é o rio Orinoco, né? Passa pela Venezuela, corta muitos outros países, vai ter vários braços, né, e adjacências, e chega aí nessa construção para a gente compreender como os povos pescadores, coletadores, ou já mais avançados na edificação das cidades, na construção da lógica e do uso da terra na forma da agricultura, eles têm o rio como um grande fluxo e refluxo do seu ir e vir. Né? Então, o rio Orinoco ele é fundamental para a gente, e a história espanhola sobre a Venezuela também. Então, nós estamos falando
de um retrato latino-americano que não nos chega desde o Sul, e menos ainda desde o Brasil, compondo o Sul. Desde o Sul pode chegar pela Venezuela, pela Colômbia, pela Argentina, por conta de sua matriz espanhola e a facilidade de circulação de pessoas, de ideias e de pensamento crítico, mas quando chega ao Brasil, chega muito atrasada, muito enviesado, se chega. Então, nós temos vários descompassos. Além de termos todos padecido da perversidade da invasão colonial, fomos invadidos por uma colônia que nas disputas não estava entre as grandes. Eu não estou querendo dizer com isso, então, que havia colônia melhor ou pior. O que eu estou querendo dizer é que essa saga portuguesa anulou da gente um reconhecimento na língua, nos costumes e nas compreensões de uma América integrada desde a Europa, muito diversa do que é o Brasil, ainda que com traços comuns. Então, feito esse panorama, eu queria reforçar que, ainda que o Eric Williams chegue para nós de maneira massificada como resultado potente do que é o movimento negro no Brasil e o que é a resistência de homens e mulheres negras que reivindicam outras literaturas, outros intelectuais e outras leituras do mundo, inclusive, especialmente, referências africanas, desde a África, mas também desde a América Latina, essa efervescência do desejo de quebrar a cadeia do memoricídio trouxe à luz intelectuais, não só como Clóvis Moura e Jacob Gorender no Brasil, absurdamente invisibilizados e desconhecidos também, mas principalmente figuras como essa, que entre essas tem outras tantas, que quanto mais a gente estuda seus textos, mais a gente vai assinalando lá, nas mais de 20 páginas do Williams, de notas de rodapé por capítulo, o quanto a gente não sabe dessa história que nos compõe. Portanto, nos reivindicarmos latino-americanos, desconhecendo a história e a memória, é no mínimo vergonhoso e no máximo um insulto. Por isso a gente tem que correr atrás, e eu agradeço a vocês por a gente estar fazendo isso devagar, mas bem acimentados a partir das pessoas e dos intelectuais que, na pedagogia do exemplo, nos dão a rota do que devemos de fato fazer para refazer a nossa trajetória de lutas. Então, o Eric Williams, ele vai ser muito reconhecido nisso que vai ser a América anglo-saxônica, portanto, vai ter muito fluxo de reflexões a partir das suas ideias e com quem embate, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Duas regiões, Londres e Estados Unidos, que ele conhece bastante por conta das virtudes de ser um jovem, uma criança, um jovem e um intelectual extraordinários. Então, ele vai ter acesso a essas duas hegemonias industriais, uma até o século XX e outra pós-século XX, se a gente define que a hegemonia estadunidense se dá mesmo pós duas guerras mundiais e a crise de 29, aí sim ela vira o sistema monetário internacional do mundo, até lá é a Inglaterra, né, com padrão ouro. Então, a gente vai ter um intelectual de colônia inglesa com uma circulação de ideias e uma apreensão de conteúdos ingleses e estadunidenses. Então, o Eric Williams não definiria o Eric Williams como um privilegiado, mas como um autor que chega tarde nas economias dependentes, mas é reconhecido desde o seu início e bloqueado pelas economias centrais. Isso é importante reforçar. O fato dele estudar em Londres ou dele estudar nos Estados Unidos e trabalhar nesses lugares não implicou uma aceitação da sua referência histórica, da sua referência marxiana metodológica e da sua proposição política de definir liberdade e independência em outros moldes. Dito isso, então, a gente está falando de um intelectual orgânico que estuda bem os seus principais rivais e se referencia bem nas suas principais inspirações político-teóricas. Por isso, o fato de ter sido, desde jovem,
discípulo do C.R.L. James, o coloca numa situação confortável de crítico latino-americano e caribenho, que é a de entender que a batalha das ideias ela precisa de uma boa teoria e uma boa história, ancorada, sobretudo, numa forma de escrita que não abandone o eu irado, com raiva, da digna raiva, né? Indígena, zapatista, capaz de insuflar desejos de ir além, porque não é um texto frio de emoções, e sim presente de emoções. Isso, a historiografia oficial e os rivais com os quais ele debaterá anularão, invisibilizarão e, principalmente, queimarão as suas principais teses, dizendo que não é nem acadêmica, menos ainda um referencial histórico, dado a víscera, a centralidade dada à política, e, portanto, como se houvesse essa separação positivista do eu intelectual e do eu político, que o William sempre foi, durante 30 anos de uma atuação política no país, de tentativa de organização da independência em diante, de uma vida muito mais centrada numa ideia de liberdade fora dos princípios morais, como nós vamos ver agora, do que propriamente a alusão retórica e discursiva de uma liberdade ancorada na propriedade privada da vida, da qual a colônia integrava. Então, dito isso, a gente está falando que é um jovem negro que se destacou nos estudos, portanto, a educação para o William sempre vai ser central, e, ao se destacar, teve acesso a esse mundo, universo acadêmico inglês, os colleges, que o permitiu centralidade depois nessa hegemonia de onde irradiarão as principais teses para o mundo. Então, ele é primeiro lido no primeiro mundo, depois lido no terceiro mundo e depois lido em economias do terceiro mundo como as nossas, que se acham intermediárias. Dito isso, então, eu queria reforçar primeiro essa importância latino-americana de entendermos, e é isso que o Williams vai deixar muito evidente no capítulo 1 do seu livro Capitalismo e Escravidão, escrito nos anos 40, né? Que é a importância da história originária desse continente, a quantidade de guerras travadas e a dificuldade frente à escala que está acontecendo na Europa, na assim chamada acumulação primitiva, né? Na Inglaterra, essencialmente, de tensionados por todas as crises e brigas com os povos originários, não conseguirem dar vazão ao seu projeto de donos do mundo. Portanto, a primeira política centrada do Eric Williams é que, se de história econômica se trata, e esse é o objetivo dele, né? Ele diz isso na introdução, o objetivo é a história econômica da Revolução Industrial e a história econômica das colônias. A fusão entre as duas nos dá a história econômica de um determinado período histórico, que vai de 1492 até, em determinadas economias, o século XIX, em outras, o século XX, a depender do ano das independências. Por isso é muito importante reforçar que, ainda que os índios dessa região não tivessem sido escravizados majoritariamente na forma da escravidão tradicional, né, que é aquela de transformar em coisas todos aqueles e todas aquelas que são retirados do seu território, trazidos para cá como mercadorias, a política de engajamento e a lógica de produção das encomendas, que eram muito tradicionais em várias partes do nosso continente, foram apropriadas como forma de conseguir esse excedente econômico, essa lógica de expoliação, expropriação e exploração. Portanto, há combinação de modos de produção e combinação de extrações de exploração. A exploração do trabalho escravo indígena, a exploração de uma ideia de trabalho livre, de encomenda e engajamento indígena, e há depois a exploração real do trabalho escravo dos povos africanos trazidos para cá. Então, é impossível a gente fazer uma radiografia do debate da escravidão
sem tomar em consideração, como diz o Eric Williams no capítulo 1, que a primeira população a sofrer com a colonização foi a diversidade dos povos originários de cada uma das regiões que compõem o continente. Nesse caso, os caribes são fundamentais, e conhecer a história dos caribes e dos araucos torna-se ponto de referência para entender, portanto, o movimento seguinte, essencialmente a partir do século XVIII e XIX, que é da trazida em larga escala dos escravos, dos povos escravizados da África. Então, isso é importante porque é o engajamento e a encomenda e a sua lógica de anexação ao fluxo de circulação do mercado internacional dominado pela Europa que vai permitir que Williams desconstrua duas grandes referências do pensamento hegemônico inglês ainda no século XX. O primeiro deles é o Adam Smith, não só na Riqueza das Nações, mas nela aí na Teoria dos Sentimentos Morais, em que o Smith assenta as bases da Lei das Vantagens Absolutas, né, de explicar que, na verdade, o que define a natureza humana é o egoísmo e a propensão à troca. Portanto, toda colonização que tirar proveito dessa pulsão própria do humano, que é o egoísmo, ela não é em si mesma um problema. Ainda que o trabalho escravo possa sê-lo, a colonização não o é. Então, ele pega as principais teses presentes nos livros do Smith para mostrar que a escravidão não é um debate moral, que a escravidão precisa ser entendida na sua matriz econômica, porque de modo de produção capitalista se trata. Portanto, a raiz da nossa colonização e do escravismo que a potencializou é a constituição do velho que ainda não morreu, Marx, e do novo que ainda não nasceu. Portanto, o estudo da transição, categoria fundamental para o marxismo, à luz da compreensão de que a escravidão compõe o capitalismo e não uma ideia moral, assim como a ideia de liberdade, diz o Williams, sobre os nossos povos ou a nossa civilidade. Então, ele já vai dando o panorama e a referência sobre com quem ele vai brigar, ao lado de quem ele vai combater, com quem ele vai brigar, e que categorias fundamentais serão destruídas. A primeira categoria a ser destruída é a categoria da moral do escravismo. Portanto, o fim da escravidão como um problema moral. Não. O escravismo é, em Williams, uma materialidade concreta de dominação econômica. Isso não significa dizer que não é política e não é cultural. Significa dizer que o sentido do escravismo é transitar de uma economia cujo estado absoluto reinava toda a lógica feudal para uma economia cujo nascente moderno Estado de Direito se ancora já na jurisprudência da propriedade privada sobre a terra e sobre a vida. E aí é por isso que ele é um conhecedor fenomenal, então, das leis que vão conformando todo esse aparato burguês de dominação com suposta ideia de liberdade, né? A lei inglesa dos pobres, que mostra para a gente que uma das suas frases principais vai ter muita força, né? Ele vai dizer, olha, não é o racismo que conforma o escravismo, é o escravismo que conforma o racismo e mais. Vários povos sofreram racismo, inclusive os povos pobres europeus que também vieram para cá como povos endividados com a coroa, né? Por conta de uma situação de ausência de terra, presença de dívidas, cuja ideia de liberdade é uma liberdade mercantil, mas se vende como uma liberdade napoleônica, uma liberdade com uma ideia de res pública capaz de absorver essa quantidade de pessoas aí como sujeitos livres, não proprietários de nada, portanto, livres para correrem atrás de pagar tudo aquilo que precisam adquirir, né? Então, há uma tríade no pensamento do Williams importante como marco categorial. A primeira é entender a escravidão na sua
construção econômica. A segunda, entender que a escravidão compõe a transição do feudalismo ao capitalismo. E a terceira, ao entender isso, reivindicar outro sentido para a liberdade, outro sentido para o fim da escravidão e outra centralidade nos sujeitos que defendem a liberdade e o fim da escravidão, que não pode ser por cima, tem que ser sempre pela rebeldia, pela luta popular, pela resistência dos povos. É evidente que o Eric Williams entende, a partir de toda a herança trazida pelo C.R.L. James, a centralidade do Haiti, a importância dos jacobinos negros e, portanto, as diversas sublevações que houveram no nosso continente, como batalhas, revoltas, intentonas, resistências negadas oficialmente na nossa trajetória histórica. Então, ele vai criticar também um outro autor muito importante em inglês, que é Reginald Copeland, que vai, assim como Smith, reiterar a necessidade do fim da escravidão como um fermento para um momento histórico em que a liberdade precisa ser regida em todo o mundo, ou seja, a escravidão como um posicionamento moral daquilo que é um fermento econômico da acumulação de capital. Então, fecho esse preâmbulo e vou para o sentido da escravidão. E eu vou me permitir ler duas passagenzinhas para a gente conseguir dialogar bastante, que me parecem muito, muito boas. Ele está lendo bastante também um cubano que é referência para nós, que é o Fernando Ortiz, né? Um dos autores fenomenais no estudo dos povos antilhanos, dos povos caribenhos, né? Deixa eu só fazer mais uma menção para vocês. Depois eu vou, junto com a professora, querida professora organizadora, né, Joeline, deixar um monte de referências para vocês sobre a América Latina, caso tenham interesse, e sobre estudiosos do Caribe, reiterando que, como vocês, a minha aproximação ao Eric Williams é muito recente e ela é fruto do quanto eu fui interpelada pelos meus estudantes negros e minhas estudantes negras sobre, mesmo sendo uma latino-americanista, tendo insuficiência de reivindicar outras comunicações, outras expressões. Eu também sou fruto disso, então estou indo devagar, mas estou indo bem e estou muito feliz com isso, né? A primeira é a seguinte: nos tempos modernos, a América forneceu o açúcar para as xícaras de chá e café do mundo ocidental. Produziu o algodão, que foi a base do capitalismo moderno. Constituiu as ilhas do Caribe e as colônias do sul dos Estados Unidos. Numa perspectiva histórica, a escravidão faz parte daquele quadro geral de tratamento cruel imposto às classes desfavorecidas, das rigorosas leis feudais e das impiedosas leis dos pobres, e da indiferença com que a classe capitalista em ascensão estava começando a calcular a prosperidade em termos de libras esterlinas, se acostumando com a ideia de sacrificar a vida humana ao Deus do aumento da produção. Ele insiste muito nisso, Williams, que a escravidão como motor econômico, num primeiro momento de acumulação, pouco importa se ela é amarela, se ela é negra ou ela é branca, ela é escravidão. Por isso, ele vai provocar um estardalhaço, inclusive no pensamento crítico, né? Ele vai reforçar a tese de que no mundo estão acontecendo formas de apropriação. O Eric Williams, ele tem uma tese que ela me parece muito pertinente. Não é negar o racismo contra os povos africanos na América. Não é isso. É dizer, olha, a gente não pode esquecer que a preponderância na transição do feudalismo ao capitalismo foi a propriedade privada da terra, a acumulação originária em todos os lugares, portanto, a despossessão em todos os lugares. Ele vai dizer, olha, pobres brancos europeus foram muito violentados. E aí, se a gente pega, abre parênteses, o livro da Silvia Federici, que a gente pode ter divergências aí
sobre a forma como ela se apropria das categorias do Marx. Eu tenho divergências, mas eu não tenho divergência numa coisa que é central: a recuperação histórica que ela faz das diferentes unidades que resistiram à transição. Portanto, há uma Europa que não é a da invasão colonial, que também foi invadida. É isso que o Williams está dizendo. Pobres de todo mundo foram saqueados, sujeitos autônomos de todo mundo foram saqueados. Ser pobre na Europa do século XVI, ser índio na América no século XVI, ser negro na África no século XVI, olha a triangulação, conformava a esses três grupos possibilidades múltiplas de escravidão, seja na forma de trabalho livre compulsório, seja na forma de trabalho escravo. Todos violentos, matizes de violência diferenciados, sem dúvida nenhuma, mas o que ele está querendo reforçar é que a escravidão como vetor econômico é a primeira e não é o racismo. Eu acho que aqui a gente tem um excelente debate e eu tendo a me somar à tese dele. Até o momento, me parece que, ainda que dialeticamente não haja um sem o outro, nesse caso dessa região da América Central, inclusive, nós vamos ter um problema do racismo em termos também, não só dos povos escravizados africanos, mas das suas matrizes culturais e religiosas, né? E depois todo o processo de organização e afronta contra os povos hindus que chegam lá, e a própria matriz muçulmana, né? Então, é uma região em que o cristianismo não conseguiu vigorar rapidamente. E, ao não conseguir vigorar, precisou-se de fontes mais violentas de consolidação da transição, lá do que se encontrava cá. Então, me parece que essa é uma linha de reflexão boa para nós. Partir da pergunta: qual o estágio da acumulação de capital dos séculos XVI ao XIX que permitiu, no século XIX, as lutas e guerras da independência? Ser abolicionista é igual a não ser capitalista? Ser abolicionista já nos coloca numa posição mais vantajosa do que não ser abolicionista e ser também anticapitalista? Então, ele vai construindo a categoria escravidão com perguntas políticas, né? E com uma leitura de integração muito pertinente, que é a alusão do Marx de um processo de compreensão internacionalista do que está acontecendo na Grã-Bretanha como a maquinária do mundo nesse então. Então, para a gente dialogar, eu quero parar hoje por aqui nesse duplo exercício categorial: o significado da política apropriadora, do engajamento e das encomendas dos nossos povos originários, somado a políticas diversas de escravidão, a esse mosaico diverso de escravidão, que sem dúvida vai ser xenofóbico, racista, homofóbico, tudo que vocês imaginarem, ao longo de todos os séculos, né? Patriarcal, claro, né? E como somatória disso tudo, vai reivindicar posições políticas antes do entendimento da matriz econômica. Então, o centro do livro dele é explicar como a escravidão funciona dentro da dinâmica de produção simples e depois de reprodução ampliada do M' para o D' do Marx. Portanto, o escravismo vai até hoje no D'. Então, ele está entrando nos referenciais marxistas, criticando os referenciais clássicos e neoclássicos por natureza e, por ende, toda a teoria liberal e neoliberal. Então, eu paro por aqui, Jô, sabendo que nós vamos voltar na quinta e eu vou trazer mais categorias para a gente poder dialogar um pouco. Eu não sei se eu me fiz compreender, se eu fui didática, mas bastante juro didática, que houve uma intenção. Então, eu agradeço a possibilidade da gente dialogar. Quinta, nós vamos ter outras referências a mais e estou à disposição de vocês, também para aprender.
Eu que agradeço, Roberta, aqui em nome de todas e todos. Foi maravilhosa aqui a tua exposição, brilhante, certeira, objetiva, aquariana, né? E aqui a gente tem duas perguntas, eu já abro também para quem quiser colocar mais questões, né? A gente vai estar aqui com a professora agora aberta para essa discussão. A gente tem duas questões, uma trazida aqui, uma referência que o Celso traz, né? Sobre há diferenças significativas entre a escravidão e a servidão contratada. Ao contrário dos negros escravizados irlandeses sob regime de servidão, não eram comprados e vendidos como mercadorias. Eu acho que tem essa referência que ele traz aí, é para a gente, talvez pedindo para você comentar um pouco mais, né, sobre essa relação entre a escravidão, nesse sentido mais amplo, né, que o Eric Williams aborda, e a questão do racismo, né, a constituição da forma racismo aí, pontuar um pouco mais para ficar um pouco mais claro, talvez seja esse o objetivo dessa referência aqui. E o José Filho pergunta, né, sobre, entre as perspectivas críticas de leitura da realidade, emergem o construto categorial da interseccionalidade e da consubstancialidade como pressupostos que articulam processos da realidade em íntima conexão. Como a professora avalia essas estruturas categoriais analíticas face à particularidade de formação social latino-americana e brasileira, né? Então, eu acho que com essas duas a gente pode começar, né? Você pode começar enquanto vão surgindo outras aqui, né? Celso continua aqui perguntando, na verdade, né? A conexão entre capitalismo e escravismo seria assim a chamada acumulação primitiva que Marx delineou no Capital, né? Então, deixa eu começar. Tá. Eu vou pedir para vocês só vocês terem um pouquinho de paciência comigo hoje, porque a gente vai ter que ser rigoroso no horário de concluir até máximo 7h40, por conta da minha aula até às 10h30 da noite hoje. Então, eu fisicamente ontem passei muito mal, então eu vou pedir aí a tolerância de vocês da gente encurtar hoje e quinta, a gente começar de repente um pouco mais cedo, vou ver com a Jo o que a gente pode fazer, porque quinta eu também dou aula, e é a minha última aula da pós-graduação de uma disciplina que eu estou muito apaixonada por dar, que é a questão agrária, imperialismo e dependência, com uma turma muito potente. Então, preciso me resguardar um pouquinho, porque eu realmente passei mal. Celso, obrigada. Assim, eu vou dialogar contigo e vou te dizer que eu adoro esse debate. Quando eu li A História da Classe Operária, do Thompson, eu fiquei muito fascinada, assim, porque eu venho de uma cepa da minha formação, que é a da educação popular, de entender que a intelectualidade precisa recuperar a história dos nossos povos, sabe? Essa história que ela ainda está muito no universo da reconstrução oral e muito pouco sistematizada em obras. Por isso, eu fico muito feliz com a contribuição da Federici em resgatar toda essa memória de mulheres bruxas, que, na verdade, não eram essas bruxas, foram tomadas como bruxas, mas eram verdadeiras guardiãs de sementes, de culturas, de modos de produção originários em meio à efervescência de um modo de produção hegemônico, né? Então, é por conceber essa história desde o popular e essa historiografia que desce e que vai esmiuçando como é que as resistências se deram, que me interessa muito essa cartografia social das lutas. Então, quando o Eric Williams diferencia escravidão e racismo e não diminui a questão do racismo contra os povos africanos ou contra a população negra, não faz isso em nenhum momento do seu livro. Ele só caracteriza que a produção simbólica, cultural e social do racismo, ela fermentou ainda mais a condição escravista. Isso significa dizer que do século XVI até o século XVIII, quando da Revolução Industrial, de fato, há uma infinidade de modos de produção ainda em disputa
né, naquilo que se configura como capital comercial, que ainda não é industrial, que se configura como capital bancário, que não é industrial na sua hegemonia, e que tem a potência para dentro, em Glasgow, de aprender um novo movimento de liberdade que ancora a propriedade privada na máquina a vapor. Então, quando a gente vai visualizando a história da assim chamada acumulação primitiva ao longo do tempo, na sua processualidade, a gente visualiza que o processo de espoliação, saqueio, pilhagem, os sequestros dos povos se deram em diversas partes. Se deram também na Europa, também na Ásia, também na América, e isso conformou um modus operandi absurdamente violento e racista sobre todo o mundo. Então, o capitalismo, ancorado na escravidão, ele dissipou políticas racistas para toda a parte do mundo, e nas políticas racistas também há o viés econômico. É claro que racismo e economia diferenciam um pouco a matriz das classes sociais, mas preto vai ser sempre preto. Portanto, primeiro preto e depois preto rico, né? Isso é muito violento na lógica estrutural instituída, porque riqueza e branco era o binômio central de uma lógica de acumulação oriunda desse território. Então, quando ele reforça que a escravidão ela compõe a transição como categoria marxiana, portanto, como um modo de produção que deixa de ser particular e ganha ares, tentáculos universais, para usar o Marx, ele permite a gente entender a forma violenta da acumulação em todas as partes do mundo, né? E isso me parece muito importante. Eu acho que é uma forma da gente se solidarizar. Não é negar o racismo jamais, mas se solidarizar com todo tipo de violência desumana cometida contra todos os povos em toda parte do mundo. Isso é o Che, né? Indignar-se contra todo tipo de violência cometida contra qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Então, eu acho que a escravidão, termômetro econômico da acumulação de capital, portanto, num processo ainda prévio, primitivo não é sem desenvolvimento, primitivo é primus, é primeiro. Portanto, o primeiro processo de acumulação foi a expoliação, a expropriação e o saqueio, né? Oriundos de diversos tipos de trabalho. E o segundo movimento de expropriação e expoliação foi o da mais-valia já consolidada, que era o trabalho assalariado livre, ancorado na propriedade privada. Então, quando ele reforça a categoria escravidão, ele me dá uma chave de leitura da história dos povos. Essa é a minha leitura, ela não precisa estar correta e vocês não precisam concordar comigo, mas ela me dá uma chave de entender o popular como povo que resiste em toda parte do mundo contra todo tipo de violência, em especial violência contra a mulher, violência contra a criança e violência contra os povos originários de cada uma das regiões. No caso da América, povos originários índios, que é muito difícil, né? Índios. Os nossos povos originários nos chamavam de índios, então a gente tem que nominá-los. Povos originários Cuna, Guarani, Tupi, Tupinambá, né? Azteca, Maia, Tzotzal, Tzetzil, Tojolabal, né? Todos, Ayacucho, Aymará, todos eles. Então, esses povos, nas suas diversas expressões de modo de produção, ao serem escravizados, entravam numa dinâmica geral de circulação para o que seria a produção no tempo futuro. Portanto, primeiro a circulação europeia, controlando o mundo, definindo onde estavam os recursos encontrados no mundo, apropriando-se desses recursos, conformava uma lógica de produção que é que a gente vive até hoje. Então, o que ele está reforçando é que o escravismo potencializa o capitalismo, e não o capitalismo potencializa o escravismo. Portanto, a gente precisa colocar a questão racial dentro dessa chave de que a escravidão compôs um modo de produção tão densamente que é impossível falar de capitalismo em todas as suas fases sem mencionar a história contínua da escravidão. E com ela, claro, do racismo e o gênero, do racismo e as gerações, do racismo e as etnias. Então, me parece uma boa chave de história econômica. A história das escravidões, as histórias das servidões modernas como escravidões. Porque isso vai culminar no debate da liberdade, né? Que é
Para o Williams, toda liberdade burguesa formal precisa ser combatida e colocado no seu lugar a liberdade popular, a luta por uma real independência dos povos, por uma real soberania dos povos e por uma negociação dentro dos marcos desse próprio processo de circulação comercial capitalista, de uma negociação com a autonomia. Claro que isso nunca aconteceu com Trinidad e Tobago, porque depois do ciclo da cana veio o ciclo do petróleo. E como na Venezuela, petróleo é um bem fundamental para a hegemonia do século XX. Então, foi uma independência tardia, oriunda do século XX, e que não trouxe a liberdade propagada. Por isso há muita conflitividade, porque como Williams ficou muito tempo no poder político de Trindade, se exigia dele que suas teses, de fato, fossem acimentadas na realidade concreta. Mas a gente estava falando de uma defesa de ideais libertários populares em uma sociedade universalmente materializada agora pelo dólar, pelo militarismo estadunidense e pelo controle da América Central pelos Estados Unidos, né? Que muda absurdamente a disputa aí. Apropriar-se do território do continente e lembrando, né, que os Estados Unidos se apropriaram no final do século XIX de mais de 45% do território mexicano. Toda essa área sul dos Estados Unidos é mexicana, né? Alasca, Novo México, Texas, isso tudo era do México. Perdeu em guerra. Não sem lutar, mas perdeu em guerra e depois fez uma tremenda revolução, pouco conhecida também, que é a Revolução Mexicana, que de 10 a 22 vai trazer frutos incríveis sobre a questão dos ejidos comunais. Então, me parece que a chave da escravidão é uma chave de entendimento da preponderância da economia na transição do feudalismo ao capitalismo, e não de preterizar os debates mais políticos, mas de assentá-los na matriz da acumulação real, do dedelinho. Eu vou por aí, mas me ajudem também. Como eu disse para vocês, eu tenho muita resistência hoje, por exemplo, depois de conhecer esses autores, de ler igual o que eu já li como economista, o Caio, porque me parece que o Caio é fundamental para a gente entender a história econômica, mas a chave de explicação do Caio não vai pelo trabalho e nem pela escravidão, e sim pelos ciclos econômicos. Esses autores, como Gorender e Moura, nos ensinam outras chaves que me parecem ter mais adesão com a minha filiação latino-americana teórica, que é a teoria marxista da dependência. Por isso, na pergunta número 2, eu não consigo responder. Interseccionalidade, pensamento decolonial, eu não entro nessa seara, não é a minha praia. Minha praia é o marxismo latino-americano. Portanto, o William se inscreve no marxismo latino-americano e caribenho e eu consigo utilizá-lo a partir dos referenciais que eu já trago. Então, eu tenho leitura sobre isso, mas eu não tenho aderência a essas teses, nem estudo profundo. Aí eu acho que vocês têm pessoas que vão passar por aqui mais capacitadas que eu para falar. Assim, eu realmente não tenho condições de entrar nesse debate. Eu me afasto do pensamento decolonial e me demarco no pensamento marxista latino-americano, entendendo que entre os dois há um diálogo profundo, profícuo, mas há divergências reais quanto ao método, à compreensão da história e ao marco temporal de análise histórica do capitalismo. Eles vão para o sistema mundo, a gente configura as guerras de independência como o marco do capitalismo dependente latino-americano. Bom, Roberta, tem mais 2 perguntas aqui. Eu acho que se alguém tiver mais, a gente ainda tem um tempo também. Se quiser colocar no chat, pode colocar aqui para a gente conversar aqui mais um pouco, aproveitar aqui que a Roberta está à nossa disposição para conversar com a gente essa noite. Então, aqui a Emanuele, eu acho que você já tocou um pouco nesse ponto, mas a Emanuele pergunta quais são as verdadeiras e falsas liberdades para Eric Williams, né? E a Antônia pergunta se o capitalismo é baseado na ideia de que os mercados tendem a maximizar a liberdade, então como a escravidão se situa, né, dentro dele. Então, acho que você pode pegar o gancho que você já vem desenvolvendo e a gente está aqui à disposição se alguém tiver mais alguma questão. Na Riqueza das Nações, o Smith define a liberdade como um princípio inalienável. Isso significa dizer que, para o Smith,
É a liberdade da propriedade privada, a liberdade da expansão comercial e a liberdade da propensão egoísta a querer produzir mais para adquirir mais dos bens que outros produzem. Portanto, é uma liberdade com o fim não do entesouramento, mas da acumulação de riqueza, portanto, produção e acumulação, que, leia-se, para o Smith, a produção de toda a riqueza capitalista é oriunda do trabalho, comandado, olha que interessante, agora que eu estou pensando na pergunta de vocês, não é o trabalho, como vai ser para o Marx depois, estudando o Smith, né? Trabalho explorado, trabalho que extrai mais-valia, portanto, que produz valor. É o trabalho comandado. E aí o Smith diz, trabalho comandado é aquele que, quanto mais especializado, mais propõe e produz uma divisão social do trabalho. Então, a liberdade para o Smith é o fermento para o crescimento econômico. A liberdade das nações tem a ver com quantos estados são capazes de organizar a harmonia social a ponto de não necessitar da sua intervenção contínua, a não ser no aparato militar, das comunicações e das regras tributárias do jogo. Por isso, no Smith não existe Estado mínimo. Existe um Estado interventor para a segurança nacional, para as comunicações, para os motins, mas existe um Estado forte, que é o Estado burguês. O laissez-faire, laissez-passer, deixar fazer, deixar passar, que vem lá dos franceses no século XVI, XVII, que institui a liberdade, né? A liberdade comercial, a liberdade política para a liberdade dos fins econômicos, é apropriado pelo Smith. Então, para o Williams, essa ideia de liberdade comercial ancorada na propriedade privada nada mais é do que a acumulação às custas de um trabalho escravizado. Então, ela precisa ser combatida. A riqueza das nações, fruto de um processo internacional materializado na lógica colonial escravista, não é a riqueza das nações, diz Williams, é a riqueza de algumas nações sobre a expoliação de todo o mundo. Então, a liberdade econômica, política, cultural, comercial, apregoada pelos liberais burgueses do século XVIII, é uma liberdade que precisa ser enfrentada na luta de classes. Nesse período, século XX, anos 60, na América Latina, é claro que, para fazer frente a esse processo da não autonomia das independências, era necessário uma discussão sobre os nacionalismos, as democracias republicanas, os marcos nacionais, né? Então, isso estava muito forte no continente. Uma forma de frear a preponderância do capital internacional sobre os nossos territórios era a conformação de uma pátria cuja integração para dentro da América fosse maior do que para fora, na expoliação tanto dos Estados Unidos como da Europa. Então, a liberdade para o Williams passava, primeiro, para a constituição da independência, feita por luta popular e não por decreto, depois das proposições de políticas de justiça social conformadas por um Estado soberano, e depois por uma política de integração continental martiniana, José Martí, que passasse por uma ideia de libertar-se das amarras do capital imperialista internacional. Então, era a proposição de uma autonomia relativa nacional para cogitar a possibilidade de relações comerciais diferentes, não demarcadas por preços internacionais ditados pelas economias hegemônicas, e deflagrando, assim, um enfrentamento entre nações e entre povos que constituem essas nações. Esse é um tema muito importante assim, no Williams, né? Não é possível acabar com o escravismo sem acabar com a ideia de liberdade burguesa. E, mesmo assim, a ideia de liberdade burguesa, ao estar ancorado em muitos processos racistas, ela pode, inclusive, reivindicar o fim do escravismo, sem, com isso, reivindicar o fim de todo o processo de expoliação contra os territórios e os povos, né? Então, essa chave de compreensão de que a liberdade formal não é a liberdade real e que a liberdade real se conquista na luta. Isso é Eric Williams, e isso é fabuloso. E é interessante isso que você está colocando para a gente reconhecer, inclusive, a lógica fascista, né? Ou proto-fascista,
né, de desenvolvimento desse racismo, né, que não se restringe a um determinado povo especificamente, né, como atualmente a gente reproduz e confunde muito para reconhecer que essa lógica ela é de exploração de qualquer povo, né, e não de determinado povo com determinadas características, né. Aí, nessa linha, o professor Deni Rubo, que esteve com a gente no módulo passado, né, ele até acenou, inclusive, que seria muito interessante, né, muito rico para a gente estar aqui com você essa noite, discutindo sobre Eric Williams, porque ele já acenou que seria interessante para a gente também entender um pouco da nossa realidade, que é a que mais se aproxima da realidade brasileira, né? Então, aqui o Marley faz uma pergunta sobre qual seria o contato e referência que o Williams teve com o Brasil e teóricos brasileiros, né? E acredito que também você poderia discorrer um pouco sobre essas similitudes, né? Para enriquecer também essa compreensão histórica particular. O Celso pergunta se a violência utilizada pelo capitalismo para expoliar os trabalhadores, né, se assemelha em qual ponto com a violência fascista, né, utilizada pelos ditadores para destruir os movimentos operários. E aí fica com você esse minuto. Claro, sim. Então, as principais referências do Eric Williams, escrevendo em 44, são as referências inglesas e estadunidenses, ok? Se a gente pega todas as notas de rodapé efetivadas lá no processo, exceto algumas referências cubanas, mexicanas, são majoritariamente inglesas e estadunidenses. Então, isso faz com que a gente se faça uma pergunta ao revés, que é que autores brasileiros se referenciaram nessa obra clássica, né? E aí, o autor que faz a introdução do livro do Williams, a edição brasileira, que é o Rafael Marchesi, ele vai situando a apropriação devida das teses do Williams em muitas escolas, em especial na Escola de Sociologia USPiana, com o Florestan, o debate do negro, da condição do negro no Brasil, que vai culminar, inclusive, na tese do próprio Fernando Henrique Cardoso sobre a situação do escravismo no Rio Grande do Sul, vai tensionar para outros autores mais fantásticos aí ainda no debate da disputa da história na USP, como o Ciro Flammarion Cardoso, o próprio Florestan, o Otávio Ianni, e depois, mais para frente, o Clóvis Moura e o Jacob Gorender, que não vêm da cepa uspiana, vêm de outros processos que tensionam e são tão invisibilizados quanto. Então, a gente pode, no encontro que vem, esmiuçar um pouco mais essa questão das referências, porque me parece essencial tê-las em questão, mas eu gostaria de voltar um pouco nesse debate contemporâneo sobre a contribuição da tese principal do Williams sobre a composição da escravidão no capitalismo para a gente entender a nossa realidade hoje. A primeira é um problema que a gente tem de compreensão, no caso do Brasil, do que foi o século XIX para a gente, quando, antes mesmo da abolição formal, em 1888, ter se consolidado, em 1850, a Lei de Terras, né? E também, nesse ano, a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei de Terras conformou o princípio da propriedade privada da terra, portanto, da terra como negócios no Brasil, e, ao instituir isso, consolidar todos os preceitos jurídicos e contábeis de quem seria alforriado e, ao mesmo tempo, sem terra. Portanto, a escravidão formal ela é abolida, mas a escravidão real ela é continuada, porque se a gente pega todos os arquivos do Império, como faz a Ghislaine Neder no livro sobre o Rio de Janeiro Imperial, e mostra como na história do direito brasileiro os vagabundos vão ser os alforriados, porque são aqueles que ficam transitando sem rumo certo pelas cidades e jogando suas artes perigosas, que só serão formalizadas quando a capoeira é instituída como arte marcial pelo Vargas, né, na década de 30, isso dá para a gente a conformação de uma escravidão real
que vai ser instituída como trabalho análogo ao escravo, quando, na verdade, nunca deixou de ser trabalho escravo. Então, a gente vai ter a lei de terras como princípio propulsor de uma liberdade formal, condicionador de uma escravização contínua real. Sem terras, negros sem terras, em condições de trabalho muito piores que brancos sem terra. Né? Em especial depois da política de colonato, que vem com a política dos cafezais de São Paulo, consolidar aí tudo isso que a gente vai entender das urbes industriais do Brasil, né? A história dos caipiras brasileiros conformados por essa região. Então, eu penso que a gente tem muita coisa para discutir sobre a escravidão no contínuo do modo de produção capitalista dependente. E as mudanças jurídico-formais do termo, a revelia das condições reais de escravidão, né? A tal ponto de chegarmos hoje numa sociedade com os aplicativos definindo a lógica da mais-valia absoluta e da mais-valia relativa, a gente usar termos como a uberização, quando, na verdade, a uberização nada mais é que a ideia de liberdade não resolvida, a ideia de liberdade escravizadora, né? Em que o trabalho nos serviços, em jornadas longuíssimas e em pagamentos baratíssimos, define o teor da acumulação de capital do nosso tempo. Né? Então, me parece que a gente tem, na escravidão passada e presente, elementos substantivos para discutir o processo de crise e acumulação do capital que precisa ser destruído, dizimado, respondido às alturas de uma outra forma, conteúdo de sociabilidade. Então, eu penso que os tempos vividos atuais exigem que a gente volte a esses clássicos, fazendo as perguntas do nosso tempo e nos questionando aquilo que não foi resolvido em todo esse período histórico. E, para isso, o C.R.L. James e o Eric Williams têm uma aportação fundamental. O fato dele ter sido invisibilizado quando começa a ter suas teses escutadas, em especial pelos movimentos populares nos Estados Unidos, ter sido negado do Comitê Caribenho e compor, então, né, o movimento lá, o MNP, a partir de 1955, isso dá a dimensão de um intelectual orgânico que, como Mariátegui, como todos os outros nossos, é pedagogia do exemplo para a gente, né? Não é um intelectual solitário, como Milton Santos se definia, né? É um intelectual orgânico que não teve tempo para a solidão, porque se meteu não só na luta popular, mas na política institucional para tentar conformar um outro cenário em que o popular fosse a centralidade das políticas públicas e sociais daquele país. É um país muito destruído, como Cuba, né? Pelos maremotos e terremotos, insisto nisso. Um país hoje com baixa densidade populacional originária, né? Entre aspas, originária, não dá para falar originário, mas remanescente dos povos originários, um país muito dizimado pelas guerras europeias nesse território, e ainda um país estratégico no que é a conexão entre oceanos, entre rios e entre nações disputando a hegemonia mundial. Então, é realmente um autor do nosso tempo, né? Que a gente precisa... Pena que morreu em 81, né? Se tivesse vivido um pouco mais, teria dado para a gente mais munições para entendermos e superarmos o escravismo, o racismo de hoje. É isso. Muito bom, Roberta. O Celso fez uma pergunta aqui, eu acho que no decorrer da sua fala você deve ter colocado alguns pontos, né, sobre a questão em que ponto se assemelha com a violência fascista, né, a violência do capitalismo utilizada pelos ditadores para destruir os movimentos operários. Acho que tem a ver com o que você estava falando aí, a diferença entre racismo, né, escravismo. Se você quiser falar um pouco mais. Se alguém tiver mais alguma questão também... Celso, eu queria agradecer demais aí pela interlocução, né? E obrigada a vocês todos e todas aí pela escuta e pela possibilidade da gente construir juntos, né? Eu tenho muita dificuldade, e eu não consigo elaborar isso bem ainda,
e eu queria muito, talvez vocês possam me ajudar, eu tenho muita dificuldade com essa história da definição de um dos momentos mais violentos da nossa história ter sido o nazifascismo. Porque eu não consigo visualizar a nossa história da invasão colonial até os anos 60 como não fascista. Né? Ainda que a teorização do fascismo tenha se dado na Europa no momento específico do século XX, me parece que o nosso processo de escravidão exigiria, pela quantidade de mortos que tivemos na África e na América, exigiria uma reconstrução histórica de em que medida é possível falar de acumulação originária contínua sem falar de fascismo. Então, é claro que o nazismo é uma tragédia humana, mas o nazismo não foi, em número e em qualidade, em nada superior em violência às condições escravistas reiteradas ao longo do século XVI em diante. Então, assim, penso que a gente precisa se provocar, olhando a realidade a partir da história latino-americana, sobre a história contínua dos fascismos, dos totalitarismos e da escravidão como seu fermento principal, que é a riqueza capitalista, tirânica, totalitária, violenta em todas as suas matizes. Porque, senão, parece que a reivindicação do fim da ditadura não precisasse ser conectado com o debate das nossas formações econômicas anteriores, né? A ditadura foi só um momento violento de um processo histórico violento desde 1492. Então, assim, eu não estou querendo dizer com isso que a gente tem que diminuir o debate sobre isso. O que eu estou questionando é que se é possível falar, desde o popular, da constituição de uma república de fato, de uma democracia de fato, de um Estado nacional para as maiorias de fato, a partir da ideia desenvolvimentista com a qual a gente trabalhou ao longo do século XX e XXI todos, enraizados na perspectiva teórica da CEPAL. Então, me parece que quando a gente reivindica o contínuo da acumulação originária, a gente está dizendo que há um contínuo da expoliação, da expropriação e da exploração, em suas diferentes formas. Portanto, o contínuo da escravidão é tirânico, fascista, totalitário, sempre. Mas esse é um debate do plano da política e do plano das elaborações, né? Eu tenho dificuldade de demarcar esse momento nazi-fascista fora de uma processualidade histórica maior de violências, né? A tese da Ellen Wood, capitalismo contra a democracia na história do capitalismo, né? Não só na história pontual de 1964 ou de 1932, né? A história de 1770 em diante, quando se deflagra o capitalismo industrial, mas processualmente desde o capital comercial, da violência contra os povos e contra a natureza. E não dá para não reivindicar o Williams e o C.R.L. James agora que a gente vive esse processo histórico triste, perverso, que é o da pandemia, mas que é também da trajetória histórica dos vírus, né? Não é novo na nossa história e não vai ser o único processo de dizimação dos povos, né? Então, a gente precisa voltar a estudar as nossas formações sociohistóricas à luz das perguntas do nosso tempo. Acho que essa é a tarefa principal que nos toca fazer, tecer juntas e juntos, com o melhor da solidariedade entre nós, mas aceitando que é possível a gente divergir, né? E na divergência construir diferente. Muito bom, Roberto, muito bom mesmo, excelente, maravilhosa aqui as contribuições que você trouxe para a gente, inclusive isso, né, para pensar como há um processo contínuo da luta de classes, né, de violência contra as classes subalternas, e o fascismo ele se destaca por ser a primeira vez que ocorre, né, ou a primeira vez, ou em um determinado ponto, contra aqueles grupos sociais que se colocam num contexto global como sendo parte de um grupo social superior, né, dentro dessa lógica global, e a gente aqui no sul global, né, que é interessante para pensar as nossas particularidades, né, também dentro do que você trouxe.
E é por isso que eu já aqui estou vendo que tem muitos elogios, aqui todo mundo agradecendo aqui a tua contribuição objetiva, clara, direta, brilhante, e já te agradecer por isso, né, por esse momento, a disponibilidade de estar aqui hoje com a gente, que esse seja só realmente o primeiro encontro, o nosso primeiro momento de colaboração, né, recíproca aqui nesse trabalho de socialização do conhecimento, principalmente desse conhecimento tão negado, né? Então, mais uma vez, eu quero agradecer, todo mundo está aqui agradecendo, né? Então, agradeço aqui em nome de todas e todos que estiveram aqui conosco essa noite, tá? Muito obrigada mesmo. Eu estou particularmente aqui instigada, se pudesse, te ouviria aqui a noite toda, tá bom? Ô, Jo, eu que agradeço, eu peço desculpa a vocês por realmente não estar no meu melhor estado físico, assim, mas eu vou sair daqui hoje já com tarefas dadas por vocês, né? De trazer mais coisas para a gente vir para o debate aqui na quinta-feira. E eu queria terminar também com o Williams, quando ele diz assim: a escravidão negra é apenas uma solução, em certas circunstâncias históricas, para o problema da mão de obra no Caribe. Açúcar significava mão de obra. Às vezes, essa mão de obra foi escrava. Outras vezes, foi nominalmente livre. Às vezes, negra. Outras vezes, branca, indígena ou amarela. A escravidão não implicava de maneira nenhuma, em nenhuma acepção científica, a inferioridade do negro. Sem ela, o grande desenvolvimento das fazendas canavieiras do Caribe, entre 1650 e 1850, teria sido impossível. Portanto, é o escravismo que compõe a Revolução Industrial e é o escravismo que comporá o capitalismo dependente. Muito obrigada, pessoas queridas, e nos vemos quinta-feira, de preferência com a Roberta mais revigorada aí do mal-estar das civilizações. Muito obrigada mesmo, tá? Boa noite, então, a todas e todos. Tá? Tchau, Roberto. Até o próximo encontro.